A ciência da dedução. Encontramo-nos no dia seguinte, conforme tínhamos combinado, e inspecionamos os quartos do número 221B na Baker Street, dos quais ele tinha falado em nosso encontro. Os aposentos consistiam em 2 quartos confortáveis e uma única sala de estar arejada, com móveis alegres e iluminada por 2 janelas largas. O apartamento era tão desejável em todos os sentidos e os custos eram tão razoáveis quando divididos entre nós dois, que a negociação foi concluída no local e obtivemos a posse imediatamente. Levei minhas coisas do hotel naquela mesma noite e na manhã seguinte Sherlock Holmes me seguiu com diversas caixas e maletas. Por um dia ou 2, ficamos ocupados em desempacotar nossas coisas e as dispondo para nosso melhor proveito. Feito isso, gradualmente começamos a nos estabelecer e a nos acomodar em nosso novo ambiente. Holmes certamente não era um homem difícil de conviver, era quieto, do seu jeito e seus hábitos eram regulares. Era raro que ficasse acordado após as 10 da noite e costumava fazer o desjejum e sair antes que eu acordasse. Às vezes passava os dias no laboratório químico, outras vezes nas salas de dissecação e ocasionalmente em longas caminhadas que pareciam levá-lo a áreas mais pobres da cidade. Nada poderia exceder sua energia quando as pressões do trabalho estavam sobre ele, mas uma vez ou outra uma reação o abateria e ele passaria dias deitado no sofá da sala de estar, mal pronunciando uma palavra ou movendo um músculo, do amanhecer ao anoitecer. Nessas ocasiões eu notava uma vaga expressão sonhadora em seus olhos, o que poderia me fazer suspeitar de que talvez fosse viciado em algum tipo de narcótico, não fosse pela sobriedade e limpeza em toda a sua vida que me impediam tal pensamento. Pessoal, apenas uma pausa para uma observação sobre a leitura. Eu acabei de ler o endereço em que Sherlock Holmes e Dr. Watson vão morar, que fica na Baker Street, número 221B. Essa rua realmente existe em Londres, porém o número não existia, foi uma criação do escritor. Acontece que, como eu falei no primeiro vídeo, a personagem ficou tão famosa, Sherlock Holmes ficou tão famoso entre os leitores britânicos que eles escreviam cartas, mandavam cartas para esse endereço, como se ele realmente existisse. E o correio recebia milhares de cartas e não conseguia entregar, porque o número, né, não existia. Após um tempo, depois dessa fama toda que o personagem ganhou, o governo britânico decidiu então abrir um número, esse número que consta no livro, nessa rua, e criar então um museu da casa do Sherlock Holmes. Então, atualmente existe uma casa que é um museu do Sherlock Holmes na Baker Street, nesse número que agora então existe. Bem, continuando então a leitura, estamos na página 20. Conforme as semanas se passavam, meu interesse nele e em seus objetivos de vida cresceram gradualmente e se aprofundaram. Sua própria pessoa e aparência chamavam a atenção do observador mais casual. Tinha mais de 1,80 m de altura e era excessivamente magro, o que o fazia parecer mais alto. Seus olhos eram penetrantes e afiados, salvo durante aqueles intervalos de torpor que mencionei, e seu nariz fino, como o de um falcão, conferia ao seu semblante um ar de alerta e decisão. O queixo quadrado e proeminente também marcava a determinação do homem. Suas mãos invariavelmente estavam salpicadas de tinta ou manchadas com químicos, mas, mesmo assim, ele era dotado de uma extraordinária delicadeza no toque, como frequentemente tive ocasião de observar quando o assistia manipular os frágeis instrumentos científicos. O leitor pode me classificar como um intrometido e inveterado, porém devo confessar o quanto esse homem intrigava minha curiosidade
e com que frequência tentei romper a reticência que ele mostrava com tudo o que interessava. Todavia, antes de julgar, lembre-se de que minha vida não era dotada de objetivos e que não havia muito que prendesse minha atenção. Minha saúde impedia de me aventurar do lado de fora, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente bom. E eu não tinha amigos a quem pudesse chamar para quebrar a monotonia da minha existência. Nessas circunstâncias, saudei com avidez o mistério que rodeava o meu companheiro e empreguei muito tempo esforçando-me para desvendá-lo. Ele não estava estudando medicina. Tinha confirmado a mim a opinião formulada por Stanford a esse respeito. Também não parecia ter procurado algum curso que conferisse a ele um diploma em ciências ou qualquer outro reconhecimento que poderia garantir-lhe a entrada ao mundo do ensino. Mesmo assim, seu zelo por certos estudos era notável e, dentro dos limites excêntricos, seu conhecimento era tão extraordinário, amplo e minucioso que suas observações me surpreendiam em demasiado. Certamente, nenhum homem trabalharia tanto ou obteria tantas informações precisas a menos que tivesse um objetivo final em mente. Leitores que não se prendem a um assunto específico raramente são notados pela exatidão de sua aprendizagem. Ninguém sobrecarrega a mente com certos pormenores, a menos que haja alguma boa razão para tanto. Sua ignorância era tão estonteante quanto seu conhecimento. Ele parecia saber quase nada sobre literatura contemporânea, filosofia e política. Quando citei Thomas Carlyle, perguntou-me com a maior naturalidade quem ele poderia ser e o que havia feito. No entanto, meu nível de surpresa atingiu o clímax quando, de forma acidental, descobri que ele era ignorante em relação à teoria copernicana e à composição do sistema solar. Pareceu-me um fato extraordinário que qualquer homem civilizado do século XIX não soubesse que a Terra viaja ao redor do Sol. Eu mal consegui acreditar. Você parece atônito, disse ele, sorrindo da minha expressão de surpresa. Agora que sei disso, farei o meu melhor para esquecer. Esquecer. Veja, explicou. Considero que o cérebro de um homem originalmente é como um sótão vazio, e você que tem que enchê-lo de móveis da sua escolha. Um tolo amontoa todo tipo de coisas velhas que chegam. Então, quando aquele conhecimento que pode lhe ser útil fica perdido em meio ao entulho, fica difícil encontrá-lo. No entanto, o trabalhador hábil e muito cuidadoso em relação ao que permite entrar em seu cérebro sótão, ele nunca guardará nada lá além das ferramentas que poderão ajudá-lo em seu trabalho, das quais possui grande variedade e tudo na mais perfeita ordem. É um erro pensar que essa pequena área possui paredes elásticas e pode se expandir em qualquer extensão. Portanto, chega um momento em que para cada adição de conhecimento você esquece algo que sabia antes. Por isso, é de maior importância não possuirmos fatos inúteis que expulsem os úteis. Mas o sistema solar, protestei. Que diabos isso significa para mim? Interrompeu-me sem paciência. Você diz que giramos ao redor do Sol. Se fosse ao redor da Lua, não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Estava a ponto de perguntar o que seria esse trabalho, mas algo em sua postura me mostrou que esse questionamento não seria bem-vindo. Contudo, ponderei sobre nossa rápida conversa e me esforcei para tirar minhas conclusões. Ele disse que não iria adquirir nenhum conhecimento que não acrescentasse aos seus objetos de estudo. Assim, todo conhecimento que possuía era e seria útil para ele. Enumerei em minha mente todos os pontos variados em que ele me mostrou ser excepcionalmente bem informado. Até peguei um lápis e os anotei. Não pude deixar de sorrir
ao papel quando completei. Ficou desse jeito. Então a gente tem aqui como se fossem os rascunhos do Dr. Watson sobre os conhecimentos e limitações do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, suas limitações: literatura 0, filosofia 0, astronomia 0, política fraco, botânica variável, conhecimento alto em belladonna, ópio e venenos em geral, não sabe nada de jardinagem prática. Geologia: prático, mas limitado, capaz de distinguir diferentes tipos de solo em um relance. Após caminhadas, mostrou-me salpicos em suas calças e me disse, com base em sua cor e consistência, em que parte de Londres se sujou. Química: profundo. Anatomia: preciso, mas assistemático. Literatura sensacionalista: imenso. Ele parece saber cada detalhe de cada horror perpetrado no século. Leis britânicas: tem conhecimento prático. É especialista em esgrima, um exímio boxer e espadachim. Toca violino muito bem. Tenho que usar esse cômodo como um lugar de negócios, dizia. E essas pessoas são meus clientes. Novamente tive a oportunidade de perguntar sobre seu trabalho e novamente minha sensibilidade me impediu de forçar outro homem a depositar sua confiança em mim. Na época, imaginei que ele tivesse algum motivo forte para não se referir a isso, mas ele logo afastou essa ideia quando levantou o assunto por conta própria. Foi por volta do dia 4 de março, como tenho um bom motivo para lembrar, já que por alguma razão acordei mais cedo do que o normal e descobri que Sherlock Holmes ainda não tinha terminado seu desjejum. A governanta já estava tão acostumada com meus hábitos tardios que meu lugar não havia sido arrumado nem meu café preparado. Com a petulância irracional da humanidade, toquei o sino e dei uma breve sugestão de que estava pronto. Então peguei uma revista da mesa e tentei matar o tempo com ela enquanto meu companheiro mastigava uma torrada silenciosamente. A manchete de um dos artigos estava marcada a lápis e eu naturalmente comecei a correr meus olhos por ela. O título, meio ambicioso, era O Livro da Vida e tentava mostrar como um homem atento poderia aprender, por meio de um exame correto e sistemático, de tudo que chegava até ele. Isso me pareceu uma mistura notável de perspicácia e de absurdo. O raciocínio era rigoroso e intenso, mas as deduções me pareceram absurdas e exageradas. O autor alegava compreender os pensamentos mais íntimos de um homem mediante a observação de uma expressão momentânea, um movimento dos músculos ou de um olhar. Engano, de acordo com ele, era uma impossibilidade para alguém treinado em observar e analisar. Suas conclusões eram tão infalíveis quanto as de Euclides. Seus resultados pareceriam tão surpreendentes aos leigos que até que aprendessem os processos pelos quais ele havia passado, poderiam considerá-lo um necromante. De uma gota de água, dizia o autor, uma pessoa lógica pode inferir a possibilidade de ser do Atlântico ou do Niágara, sem ter visto ou ouvido a respeito de qualquer um deles. Então, toda a vida é uma grande corrente, cuja natureza é conhecida sempre que um único elo nos é mostrado. Quando minha lista já estava completa, lancei-o no fogo com uma aflição. Se apenas pudesse descobrir o que impulsiona o camarada, relacionando todas essas conquistas e descobrindo o que as conecta. Talvez eu devesse desistir de tentar de uma vez, murmurei para mim mesmo. Percebi que fiz rápida menção aos seus talentos como violinista. Eram bem mais notáveis, mas tão excêntricos quanto as outras realizações. Que ele podia tocar peças, as mais difíceis, eu bem sabia, porque eu já havia solicitado que me tocasse algumas de Lieder, de Mendelssohn e outras famosas. Todavia, quando deixado sozinho, ele raramente produzia alguma música ou tentava tocar algo conhecido. Reclinado em sua poltrona ao anoitecer, ele fechava os olhos
e arranhava de forma descuidada o violino apoiado em seus joelhos. Algumas vezes os acordes soavam melancólicos. Em outras ocasiões eram alegres e fantásticos. Era evidente que refletiam os pensamentos que os governavam, mas eu não conseguia determinar se a música era o resultado de sua mente ou um ato de capricho. Eu poderia ter me rebelado contra esses solos exasperados se ele geralmente não terminasse tocando uma rápida sucessão de uma série dos meus favoritos como uma compensação pelo tormento a que minha paciência fora submetida. Não tivemos visitas durante a primeira semana, ou pouco mais, e comecei a pensar que meu companheiro era tão sem amigos quanto eu. Contudo, um pouco depois descobri que ele tem diversos conhecidos, das mais diferentes classes da sociedade. Havia um sujeito pálido, com cara de rato e olhos escuros, que foi apresentado a mim como Sr. Lestrade, e que veio 3 ou 4 vezes na mesma semana. Outra manhã foi uma jovem dama que chegou elegantemente vestida e ficou por 1h30 ou mais. A mesma tarde trouxe um senhor grisalho decadente, com ares de ambulante judeu, que me pareceu bastante agitado e que foi seguido de perto por uma senhora idosa desleixada. Em outra ocasião, um cavalheiro de cabeleira branca teve uma entrevista com meu companheiro. Em outra, foi um porteiro ferroviário em seu uniforme de veludo. Quando qualquer um desses indescritíveis indivíduos aparecia, Sherlock Holmes costumava implorar pelo uso da sala de estar e eu me retirava para o meu quarto. Ele sempre se desculpava pela inconveniência. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do 2º capítulo, que fica na página 28, observando que realmente Sherlock Holmes era um detetive diferenciado. Ele realmente conseguia fazer observações que outros não conseguiam e aplicar a sua intuição para descobrir fatos e eventos que normalmente outros detetives não tinham a capacidade de fazer. Dr. Watson está cada vez mais impressionado com essa capacidade do seu novo amigo. Vamos então agora para o 3º capítulo, que começa com o mistério de Lauriston Gardens.